A paz, minhas amadas irmãs, tudo bem? Aqui é a seminarista Márcia Lares e hoje eu estou para trazer para vocês as pérolas, as verdades do Senhor através do capítulo 3 do livro de Gálatas. Olha que coisa mais linda. Ali, como em Coríntios, Paulo estava defendendo sobre o seu evangelho, né? E em Gálatas ele fala sobre a diferença de nós vivermos pela fé e não pela lei, né? Que a lei muitas vezes ela vem para nos escravizar e a fé ela vem para nos libertar, né? Porque o Senhor Jesus, em tudo que ele fez pela fé. E mais assim, a vinda do Senhor, do nosso mestre, ele não invalidou a lei, ele cumpriu-se a lei nele e trouxe para nós, os cristãos, aqueles que se derramam aos pés do Senhor, que nós, no sacrifício dele da cruz, nós podemos estar certos sobre a nossa salvação, amém? E Paulo ali, ele estava vendo que assim como aconteceu em Corinto, em Gálatas também estavam tendo falsos mestres, falando, propagando doutrinas diferentes a tudo o evangelho que ele já tinha pregado. E ele começa o capítulo 3, assim, de uma forma muito até incisiva com Gálatas. Olha como ele começa. Ó Gálatas insensato, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Olha a pergunta de Paulo, amadas. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoá-lo pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrer tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhe dá o Espírito e opera milagres, entre vocês realizam essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam essas palavras ou as palavras. Então Paulo ali ele está admirado, porque Gálatas ali, aquela região, aquelas pessoas, eles receberam tantas bênçãos vindas do Senhor, e como que eles poderiam, assim, totalmente aceitar uma outra doutrina, aceitar uma outra coisa que estava sendo colocado? Então ele começa bem incisivo. Ó insensatos, quem o enfeitiçou? Amados, isso traz ao meu coração uma direção muito forte. Nós recebemos a palavra genuína do Senhor em todo momento, a todo tempo. Nós temos a Bíblia como sendo a lei perfeita do Senhor, mas em alguns momentos, algumas circunstâncias, alguns direcionamentos nós somos enfeitiçados e aí acabamos que por decisões, pequenas decisões nossas, nós começamos a nos afastar da palavra do Senhor. E era isso que estava acontecendo ali, né? O Espírito do Senhor, eles receberam a graça, eles receberam a salvação, eles receberam tantas bênçãos vindo do Senhor, mas nada disso foi porque a lei os disse, mas sim porque Cristo foi morto e crucificado na cruz por nós. Cristo, em espírito, ele trouxe essa bênção para todos nós, e eles ali é como se eles estivessem reescrevendo uma outra verdade. Pessoas estavam ali pregando isso, e Paulo chega com eles para ser bem incisivo. Às vezes na nossa vida é isso que o Espírito Santo nos faz, ele chega a nós com uma forma muito incisiva para nos dizer: que é isso que você está falando, você está fazendo? Que caminho foi esse? Não foi isso que eu te falei, não foi isso o caminho das bênçãos que eu te dei. Então nós precisamos voltar à essência, né? A essência da obediência pela fé, acreditando que o sacrifício que Jesus fez na cruz não foi em vão, não é uma lei que vai nos dar a salvação, mas foi o sacrifício feito por Jesus na cruz. E aqui no início desse capítulo ele fala até sobre Abraão, que Abraão, ele recebeu a promessa de ser pai de multidão. Ele não tinha nenhuma lei ali naquele momento dizendo a ele que iria ser cumprido, não, mas pela fé naquele que disse a ele essas palavras, pela fé que ele tinha em Deus ser o Criador de todas as coisas, ele creu, e assim, desse modo ele viveu. Ele se colocou a sua vida à disposição dessa promessa que o Senhor disse. Então Abraão recebeu essa promessa quando a lei não existia, e ali pela fé ele caminhou, né? E ele esteve conosco. E aí ele fala no versículo 8,
prevendo as escrituras que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que apoiam a prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas que estão escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, mas o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem pratica essas coisas por elas viverá. Então aqui Jesus diz: vocês receberam o Espírito, vocês ouviram as coisas, como que vocês acham que por esforço próprio vocês podem produzir salvação? Por vocês cumprirem a lei, por vocês se esforçarem para cumprir a lei, vocês podem receber a salvação. A salvação de vocês está na crença e na fé, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Crer em Deus, assim como Abraão creu nas promessas. Abraão não estava olhando o cumprimento, não estava vendo o cumprimento, muito pelo contrário, a circunstância dele, nós sabemos, todas nós conhecemos, a circunstância dele não era favorável para aquele tipo de promessa, mas ele creu. Pela fé, ele foi lá e ele teve uma vida à altura daquilo que o Senhor colocou em seu coração. A promessa de Deus de que abençoaria os gentios, embora todos fossem pecadores, por meio de Abraão, de fato, anunciando o evangelho de uma graça antecipada. Então a graça de Deus, ela foi antecipadamente, através de Jesus Cristo, ela foi antecipadamente anunciada lá em Abraão. E assim como Abraão creu, é isso que o Senhor pede para nós todos os dias. Nesse capítulo ele também fala sobre a lei e a promessa. Olha o versículo 15, o que diz para nós: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitas pessoas, mas sim ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, e este é Cristo. Aleluia! Quero dizer isso, a lei que veio 400 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar promessas, pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Deus prometeu a Abraão, depois de 400 anos, que a lei veio ter, porque da necessidade da lei. Aqui ele diz, no versículo 19, ele responde: por que então o propósito da lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, pois foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um só. Então, por que a lei veio? Porque ela foi obrigada pelas transgressões do coração das pessoas daquela época. Deus precisava dizer a eles como eles tinham que agir. Por quê? Porque sem uma direção, eles estavam vivendo por si só. Então eles estavam se perdendo. Então Deus trouxe a lei, trouxe a direção, mas a promessa ele tinha feito para Abraão antes, e Deus não é homem de voltar atrás naquilo que ele promete. Então ele prometeu a Abraão que seria descendente, que através dele viria uma nação, mas que o descendente ele viria e ele nos resgataria, ele seria o nosso salvador, ele seria o nosso remedor. Amém. No versículo 21 diz: então a lei opõe-se à promessa de Deus? E o próprio versículo responde: de maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Ou seja, tudo foi cumprido em Jesus. E essa promessa que o Senhor é o nosso Salvador, é aquilo que queima em nosso coração diariamente, é aquilo que nos faz caminhar todos os dias. O capítulo também fala os filhos de Deus, e ele começa no versículo 26 dizendo assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados
de Cristo se revestirão. Não há judeu, não há grego, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se você, aqui fala vocês, mas eu quero falar para você, e se você é de Cristo, você é descendente de Abraão, é herdeiro da segunda promessa. Amém? Então, que os nossos olhos estejam voltados cada vez mais ao Senhor, naquilo que somente Ele fez por nós. Jesus, Ele se entregou na cruz por nós. E não há lei nenhuma que conseguiria nos dar, nos resgatar do pecado. Não há lei nenhuma que nos justificaria, a não ser pelo sacrifício do Senhor na cruz. Então a lei, ela nos traz um jugo pesado, mas Cristo nos traz a certeza da salvação, se acreditarmos que Ele é o nosso remidor e vivermos conforme a vontade do Senhor para a nossa vida. Minha amada, eu termino aqui esse vídeo, mas eu quero te deixar ao seu coração. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite, que ela trará a você clareza sobre os teus caminhos, tirará dos seus ombros todo o jugo que as pessoas têm colocado e cada vez mais olhe para Cristo, o autor e o consumador de todas as coisas. Os nossos pecados, eles foram todos com Cristo. Ele não tinha pecado nenhum e Ele se fez pecador por amor a nós, e que essa seja a única verdade que queima na nossa vida. A fé, o que é a fé? É a esperança naquilo que a gente ainda não vê, mas a certeza que nós vamos alcançar, porque Cristo e por meio de Cristo nós somos justificados. Um grande beijo, que Deus te abençoe nesse dia.